É muito bom estar aqui com você nessa tarde, nesse tema que é tão pertinente, né? Que é a profundidade, o profundo, o explorar mais do que aquilo que você já viveu. Você quer viver mais do que aquilo que você já viveu? Você quer experimentar mais do que aquilo que você já experimentou? Eu creio que o Espírito Santo tem isso para a gente hoje e depois. Então, o que eu quero falar com você hoje é uma coisa bastante simples, mas que está falando bastante ao meu coração, que se chama respirar. Quero que você saia daqui lembrando que você respira. 1 João 2,6, a gente lê assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Quem diz que está nele, deve andar como ele andou. Então guarda aí esse versículo no seu coração, que a gente vai voltar nessa ideia daqui a pouco. Eu, como sou filha de Deus também, em janeiro fui para a praia, né, gente? Porque Deus é bom. E aí a gente estava lá um dia e começou a chover e a gente falou, vamos parar para assistir um documentário, né? Alguma coisa no Netflix com as crianças, e a gente juntou. E aí uma amiga nossa falou, você já assistiu aquele documentário Professor Polvo? E a gente começou a assistir essa história, que é muito interessante. O Craig Foster é um documentarista, cineasta da África do Sul. E ele morava lá, perto de Cape Town, e veio a pandemia, ele ficou sem trabalho, sem eventos, e ele voltou para casa ali onde ele morava, né? Ele morava num lugar muito chato, perto do mar ali da África do Sul. E ele tinha uma praia ali, um lugar específico, cercado de rochas, onde tinham aquelas florestas de algas que crescem. E ele contou que ele ia lá muito quando ele era criança. Então, quando veio a pandemia, ele tinha muito tempo livre, obviamente. Ele passou a mergulhar lá todos os dias. Ele começou a fazer aquilo que ele fazia quando ele era criança. E um dia ele viu um emaranhado de conchas, tipo uma bola de futebol de conchas. Ele achou aquilo estranho. E aí ele reparou, olhando com mais calma, que era um polvo. E aí ele achou super interessante aquilo. E ele começou a acompanhar a vida do polvo. E como ele era um cineasta, e o cineasta é assim, né? Ele ia com mais uma outra pessoa, com a câmera, e eles começaram a filmar o dia a dia daquele povo. Então é um documentário muito legal, recomendo para você se você ainda não viu. E eu até trouxe o trailer aqui para a gente ver, para a gente captar um pouco das imagens que o Craig passou. Não vai passar o trailer, mas não tem problema, porque você sabe, né, do que... Acho que tem uma foto aqui, não sei, né? Do professor... Já mudei o nome, eu já né, dei uma promoção para o povo. Não, é Professor Polvo. E ele vai, então, falar dessa experiência que ele teve com o polvo. E ele conta, então, que todos os dias ele voltava para aquele mesmo lugar. E assim, eu imagino que deve ser tipo assim, do tamanho dessa seção aqui, ó. Não era tão grande o lugar, né? E ele ia todos os dias. E era interessante, porque lá morava aquele polvo, entendeu? Então ele começava a ver aquela vida marinha todos os dias. E daí um dia o polvo sumiu. Daí ele falou, mano, e o polvo, velho, tem que ver o polvo. E ele começou a procurar. E aí diz que ele começava a ir todos os dias. E ele começou a reparar que as conchas se mudavam do lugar. Então daqui a pouco ele começou a identificar o rastro do polvo. E ele começou a ver as conchas que tinham um buraco. E ele descobriu que os polvos, eles usam uma ponta, que eles têm uma garra para furar a concha e pegar a ostra lá de dentro. E ele começou a entender com mais detalhes como funcionava aquele ecossistema. E é muito interessante que no meio do documentário ele fala que no começo ele ia com equipamento. Porém, como ele passou a ir ali todos os dias, o pulmão dele foi se expandindo de forma que ele em breve não precisava mais de equipamento. Então ele chegava a ficar mergulhado por cerca de 6 minutos sem precisar subir para a superfície. Então ele fazia isso todos os dias, esse movimento. E aí ele foi observando a vida marinha e ele começou a ler sobre polvos e ele foi descobrindo que às vezes o polvo não era como os livros diziam. Era muito mais rico que aquilo. E ele começa a falar sobre essa vida marinha que ele descobriu com as suas nuances, os seus detalhes, aquilo que livro nenhum contava. Aquelas coisas pequenas que contavam uma história. E sabe, e aí no fim ele fez esse documentário que ganhou o Oscar de 2021 de melhor documentário. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe?
Talvez você uma vez ganhou uma viagem, um passeio super legal. E aí você ganhou um passeio de mergulho. E você colocou o seu equipamento e você foi. Não sei se você já teve essa oportunidade. Talvez só daquelas de snorkel que você fica vendo assim, né? E é muito legal e é uma experiência única. Mas, o Craig, ele fala uma coisa muito interessante, que na verdade você só apreende todas as belezas da profundidade quando você vai nela todos os dias. Então a gente está falando sobre profundidade em Deus, estar com Deus e experimentar as profundezas de Deus. E isso é muito especial, mas eu quero falar para você que o melhor da profundidade não é visto numa experiência única, é experimentado na constância. Porque daí quando você começa a ir na profundidade todos os dias, você começa a ver coisas que você não tinha reparado antes. E você começa a ver belezas que você não tinha reparado antes. E que Deus fala de um jeito que você nunca tinha visto. E que é muito diferente da teoria que você sabia. E outra coisa, você começa a perceber que os seus pulmões espirituais começam a se expandir. Então o que era difícil para você, para agora é natural. Porque você está na profundidade de uma maneira constante. Quem diz que estar nele deve andar também nele. Então eu quero que você faça uma coisa comigo. Quero que você respire. Faz assim, ó. Vamos contando. 3. 1, 2, 3. Respire. Olha que coisa boa. Seus alvéolos acabaram de captar o oxigênio da atmosfera. Soltaram o dióxido de carbono. Seu sangue foi purificado. Seu coração bateu. E a boa notícia é que você está vivo. Se a pessoa do seu lado não respirou, chama alguém aí, por favor. A boa notícia é que você está vivo, porque a respiração fala sobre isso. E sabe, gente, Jesus ele veio, o Espírito Santo veio. Não é para fazer de você uma pessoa mais bonitinha, mais limpinha, mais educadinha, mais legalzinha, né? Eu sei que Deus faz tudo isso, mais cheirosinha. Não, Jesus veio para pegar pessoas que estavam mortas e torná-las vivas. Então agora, essa é a obra de Jesus em nós. Você está vivo espiritualmente. Jesus veio. Quando você disse sim para Jesus, você se identificou com a filiação dele. Ele te deu o Espírito Santo, que vamos dizer, é o seu pulmão espiritual, que começa a respirar nessa sua nova vida. Então você está nessa nova realidade, não é o que Paulo diz, Efésios 2, vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Mas Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo. Profundidade é lugar de vida, vida abundante, vida que se você olha, você não sabe onde é que está. Né? Assim, é exuberante. Né? O Marcos falou ontem, tem 200 mil espécies conhecidas, tem 800 mil que ainda não descobriram. Profundidade é lugar de vida e nós somos chamados para a vida. A gente está diante desse lugar de descobertas, de chamados, de dons, de propósitos. Então eu quero convidar você quer viver essa nova vida? Você quer experimentar? Cores, formas, coisas que você nunca viu. O problema é que a gente está vivo, mas às vezes a gente carrega algumas coisas de morte com a gente. Você lembra de Lázaro? Lázaro estava morto, lembra lá? Aí Jesus vira para ele e fala, Lázaro, vem para fora. Aí quando Jesus fala isso, eu imagino aquele ar assim, entrando nele. Né? Pulmão se expande, o coração volta, ele sai, aquele choque. E aí o que a Bíblia fala? Que ele está cheio de faixas e panos do embalsamento. E daí eles falam, tiram aquelas faixas e panos, né? Por quê? Porque não dá para respirar com faixa e pano na frente do seu nariz, né? Todo mundo sabe disso, né? De falar de máscara, né, gente? Eles um negócio assim, né? E às vezes a gente é meio Lázaro, andando vivo com umas coisas que a gente não tirou da nossa velha vida. Que diz respeito à morte. Que diz respeito ao passado. E talvez a gente deixar isso para trás é muito mais simples do que parece. Gente, essa semana saiu uma reportagem que foi muito comentada na revista Veja sobre os evangélicos no Brasil. Aí eles falaram dos fenômenos dos desigrejados. Por que milhões de pessoas estão deixando as igrejas? É quase uma torcida organizada, né?
Mas assim, isso leva a gente, a pensar, qual é o contexto de alguém que sai do corpo, que sai da família, que sai daquilo que Jesus morreu por ela, que é a igreja, né? Gente, igreja não é um clube para você ir, igreja é uma família para você pertencer. É o seu corpo, é a sua casa. É imperfeita? É igual que nem você, né? Mas por quê? É um fenômeno muito interessante, talvez porque tantos de nós, ou porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, então a gente pode escolher viver uma vida de superficialidade, né? A gente pode escolher viver uma vida de cultura gospel pop. E só tá tudo bem, né? Só que isso, na verdade, é um inimigo mortal, né, para as nossas vidas. É algo que não chegou no caráter, que não chegou numa nova mente, que não me transformou por dentro. Tem uma frase que a gente fala bastante lá na igreja, de um pastor muito querido nosso, o pastor Fabiano Ribeiro. Ele sempre fala assim: a vida cristã só não dá certo para quem é superficial. Ela só não dá certo se você não fizer isso direito. Não está dando certo, então assim, algo de errado não está certo nisso, entendeu? Porque a superficialidade, ela me confunde, ela me mutila, ela tira o meu ar, né? Na superficialidade, o que acontece? A opinião dos outros, ela é capaz de me mudar. A comparação me entristece. Na superfície, a voz de Deus parece uma coisa um pouco distante, uma coisa um pouco teórica. A fé, ela começa a virar rituais. Só coisas que eu faço, que eu repito. E rituais que não têm sentido, logo você vai deixar de fazer porque não faz sentido para você, porque você é uma pessoa inteligente, né? Quando eu estou na superficialidade, não pecar parece algo impossível. Ai, Maria, é impossível não fazer isso. Porque na superficialidade parece mesmo, né? Nas ondas, lá em cima, lá na bagunça lá de cima, sabe assim? Você não ouve a voz de Deus, você está ouvindo, você está tomando uns capotes lá em cima, entendeu? Mas Deus nos chama à superficialidade. Eu gosto muito do livro do Tozer, que ele fala assim: a qualidade rígida e tensa das nossas vidas religiosas ou espirituais é um resultado da nossa falta de desejo santo. A complacência é um inimigo mortal do nosso crescimento espiritual. Um desejo deve estar presente ou não haverá a manifestação de Cristo ao seu povo. Deus espera ser desejado. Que pena que para muitos de nós, Ele espera por tanto tempo em vão. Sabe, Deus deseja ser querido, Deus deseja ser buscado, Deus deseja sede por mais profundidade. E é por isso que essa conferência vai de acordo com o que Ele deseja. Porque a profundidade não é algo que a gente sugeriu para Deus, é um convite que Ele já está fazendo para você. Ele deseja que você vá para a profundidade. Ele criou o seu lugar para habitar lá. Deixa eu te falar, a superficialidade não combina mais com você. Nessa nova vida, o seu novo ecossistema, a sua atmosfera é da profundidade. Só ali vai fazer sentido. Ele fala de complacência. O que é complacência? Eu olhei no dicionário, porque às vezes a gente confunde essas palavras, né, gente? O que é complacência? Sabe o que é? É você estar satisfeito sem uma autocrítica. Ou sem se dar conta das suas deficiências. Isso é complacência. É o famoso, passei com nota 6, está ótimo. Tá bom mesmo assim. Entendeu? E aí a gente vive a nossa vida cristã assim, mas o Tozer vai falar, na verdade, essa frieza, essa mornidão, ela é um inimigo mortal para as nossas vidas. Mas Deus está chamando a gente para a profundidade. Eu quero pensar com você sobre isso, sobre a nossa vida no Espírito, né? E eu escolhi um texto de Paulo, que eu gosto muito, de uma carta que eu amo, que é a carta aos Gálatas. Onde que ele fala para aquele povo, que eram discípulos seus, né? Na região da Galácia. Paulo plantou aquelas igrejas, ele saiu, foi plantar em outros lugares. E aí, na Galácia, tinha muitas pessoas da cultura helênica, do Império Romano. Então, eles eram pagãos.
E aí, ao mesmo tempo, tinha os líderes judeus que eram judaizantes, e eles queriam impor aquela vontade, a lei judaica em cima dos novos cristãos. Então tinha um conflito de culturas, um conflito de etnias, um conflito de teologia, um conflito de um monte de coisa que você pode pensar. E aí estava uma brigaiada só lá naquelas igrejas, e Paulo escreve a carta aos Gálatas. Ele fala, gente, vamos para a profundidade um pouco aqui. Vamos parar os nossos debates, brigas, trocas de ofensas no Twitter e vamos... E aí ele escreve um texto que eu quero trazer para você, alguns trechos aqui de Gálatas 5. Vamos ler juntos aqui, tá? Vai aparecer aqui. Presta atenção, abra na sua Bíblia aí, Gálatas 5. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Aí verso 16. Por isso digo, vivam no Espírito. De modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Verso 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Andemos pelo Espírito. Então eu quero pensar alguns princípios com você nessa tarde. E o primeiro é assim, respire. Respira aí, respira mais uma vez. A vida espiritual em Jesus é natural para você. Desde o momento que você chegou aqui do seu almoço, que você sentou, provavelmente antes de eu falar respira, você não estava pensando sobre isso, né? Deixa eu respirar aqui. Mas provavelmente não, né? Se você tinha morrido. Você respirou diversas vezes sem você se dar conta, porque isso é natural. Você não pensa para fazer. É natural, é o seu corpo, a sua natureza. Né? Então essa realidade é algo que... Às vezes a gente vai falar assim, sobre vida cristã e às vezes a gente vê, mano, eu nunca vou ser igual aquela pessoa lá, tipo topíssima, sabe? Que prega, que faz jejum. Eu nunca vou ser igual aquela outra pessoa ali, igual meu líder, que não sei o quê, né? Nunca, você fica assim, e a gente vai criando artificialidades, né? A gente tem roupa de ir para a igreja, a gente tem vocabulário de ir para a igreja, a gente tem playlist no Spotify de ir para a igreja. Às vezes, segunda, a gente tem outras, né? Mas a gente veste aquela armadura de Saul, né? Que não é o seu número, mas você acha bonitinho, então você vem. Mas na verdade, a boa notícia deixa eu falar, você não precisa fingir, é quem você é. No Espírito é natural para você. Sabe? Gente, o Espírito Santo está dentro de você, sabe? Esse sopro de vida. Esse sopro de abundância, de vida, ele está dentro de você. Às vezes é só a gente ir um pouquinho para a profundidade, se acalmar. E você vai começar a perceber coisas que vão ser naturais. Às vezes a gente sai de uma conferência com um sentimento de peso. Não, é ao contrário, tem que ser leve, porque é muito fácil ser você mesmo. Se você descobrir quem Deus chamou você para ser, você não vai querer ser ninguém mais. Porque é natural para você. Deixa eu falar para você. Crescer espiritualmente é natural para você. Orar é natural para você. Perdoar alguém que te ofendeu é natural para você. Né? Amar o seu próximo é natural para você. Na sua carne, não. Mas no Espírito que habita em você, sim. Porque é quem Ele é. Então, é o que a gente escolhe. O que é a sua naturalidade. O Espírito chama a gente a viver uma vida naturalmente sobrenatural. Sobrenatural não é um evento que acontece quando alguém faz uma oração forte, você teme e tal. Tudo isso é maravilhoso, mas é o sobrenatural na tua casa. É o sobrenatural quando alguém pede para orar por você e o Espírito Santo vai trazer só uma palavrinha assim para você, pá. E você vai orar para aquela pessoa e a pessoa vai falar, uau, faz tanto sentido, né? Você vai ter uma ideia, tem que solucionar um problema, ninguém sabe como solucionar o problema, e daí Deus deu para você essa inteligência matemática, estratégica e tal. O Espírito, cara, naturalmente Ele vai trazer para você.
Então isso é uma boa notícia, porque assim como respirar, andar no Espírito, é algo leve, é algo transformador e é algo que é natural para mim. Ele leva a gente nessa vida. Em segundo lugar, respira aí, respira de novo. Você pode fazer boas escolhas. Porque você tem essa vida em você, você pode fazer boas escolhas. Olha o texto como continua. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, o que Paulo está falando? Você tem uma liberdade, certo? Você escolhe como você usa essa liberdade. É escolha sua, é sua decisão. Ou você usa para satisfazer os desejos da carne, ou você usa para servir. Então você tem que entender que você tem uma escolha. Deus respeita profundamente a nossa escolha, sabe? Aí eu gosto de pensar assim, quando a gente respira, né? Quando você respira, como eu falei, você bota para dentro oxigênio. Você solta outro tipo de gás. Por quê? Gás né, gente? Respirando, em nome de Jesus. A gente está depois do almoço, mas... O que aconteceu no seu organismo? Você fez uma troca. Fala comigo, troca. Por quê? Porque se você não respirar, o seu sangue fica tóxico. Você morre. Resumindo. Então você precisa fazer trocas continuamente com a atmosfera para que o seu sangue seja purificado e você continue vivinho como você está. Então eu quero pensar com você, sabe, gente, que o Espírito Santo em nós, ele convida a gente a fazer trocas. E você pode fazer escolhas, tomar decisões. Sabe, na superfície, as escolhas são feitas por você. A pressão dos seus amigos, a cultura, a ideologia da sua faculdade, o que o seu namorado está pedindo para você fazer. É isso. O pecado, a sua carne, o seu desejo, a pornografia. Eles falam para você o que você tem que fazer e ainda te contam uma mentira. Você não pode escolher. Mas deixa eu falar para você uma verdade libertadora. Em Jesus você tem o poder sempre de fazer uma escolha. Sempre. Sempre tem uma porta para sair. Sempre tem uma palavra para dar. E às vezes a gente está muito na superfície, correndo lá no meus capotes da superfície, tentando surfar as ondas, andando lá naquela confusão. E aí o Espírito Santo fala, não sei se ele fala com você assim, às vezes ele fala comigo assim, Mariana, para. Respira. Isso aí que você pensou, é de Deus? Ou você precisa trocar? Alguém te ofendeu. Alguém não lembrou de você. Você serviu aqui e agradeceram todo mundo, menos você. Se aquilo está para dentro. Como é que você vai tirar essa toxicidade da sua alma, do seu pensamento? Você pode trocar. E aí quando a gente para, respira e fala, Espírito Santo, esse pensamento é do Senhor para mim? E a Bíblia vai dizer, eu posso pegar esse pensamento e levar ele cativo lá na cruz. Porque Deus me deu a capacidade de trocar, porque Ele fez essa troca por mim, entende? Então eu tenho essa liberdade de mudar, eu tenho essa liberdade de trocar pensamentos. E em nome de Jesus, você só vai viver a constância da profundidade quando você entender que você é Senhor dos seus pensamentos, não os seus pensamentos do Senhor sobre você. Quando você entender que as suas emoções não são só... não são as proprietárias de você. Você é Senhor sobre as suas emoções. Porque na verdade o Espírito Santo é Senhor da sua vida. Então você pode trocar. Você pode perguntar para Ele dia a dia. Eu estou lidando com ansiedade. Não sei, né, se você talvez lida com ansiedade. É o mal do nosso século. Sabe, às vezes na ansiedade você precisa parar, respira. Vamos pensar no agora? Será que esse cenário aí que você criou na sua cabeça vai acontecer de fato? Basta cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia eu andar no Espírito. Basta cada dia eu receber o que tem para mim hoje. O pensamento que tem para mim hoje. A emoção que tem para mim hoje. A provisão que tem para mim hoje. Amém? Você pode fazer essa saída do barulho, do ruído da superfície e ir para baixo. E deixa eu contar um segredo, uma técnica que eu aprendi. Lá na igreja da cidade, eu sou parte do grupo de teatro e do grupo de artes. Então, eu estou sempre lá no bastidor.
nos bastidores, tal, correndo. E às vezes alguém vai subir para fazer um solo, alguém vai subir para fazer um monólogo, sei lá, uma parte do teatro, a pessoa está lá atrás assim. Pastora, eu vou esquecer a letra. Ai, meu Deus, a pessoa está surtando lá atrás, né? Meu Deus, já aconteceu isso? Você tem que apresentar uma coisa na sua escola, um trabalho, né? Você fica nervoso. Aí tem uma técnica, vou ensinar para você. É uma técnica de acalmar, de concentração, né? É assim, ó, falar para você fazer comigo aqui. Você tapa uma narina, vou tapar essa aqui, que essa aqui está ali. Respira o máximo que você puder. Enche o seu pulmão. E aí você vai soltar pela boca até acabar o ar. Até você sentir tudo vazio, tá bom? Vai, 1, 2, 3, faz aí. Só devagar. Seu coração acalmou. Lógico, você pode fazer isso umas 10 vezes, né? Às vezes precisa fazer umas 10 vezes. Por quê? Presta atenção. Porque você colocou muito oxigênio dentro do seu coração, dentro do seu corpo. E quando o seu corpo tem bastante oxigênio no seu coração, acalma. Olha que interessante. Por isso que quando você está ansioso, parece que falta ar e seu coração acelera, porque ele está tentando repor, né? Compensar a falta de ar. Então o que o Espírito Santo quer fazer com a gente, sabe? É jogar o sopro dele de maneira abundante nas nossas vidas. E o nosso coração, se acalma. E eu recebo a paz que excede todo entendimento. Então respira. Troca seus pensamentos. Troca a mentalidade que você aprendeu desde novo. Eu sou burro, eu não sei, eu não posso. Eu sou feia, ninguém vai querer casar comigo. Eu não consigo. Pensamentos que vão sufocando você. Está na hora de você tirar essas faixas em nome de Jesus e deixar esse sopro de vida transformar o seu interior de dentro para fora. Não é fazer, é viver o que Ele já colocou dentro de você. É o natural, é quem você é. Vamos expandir a nossa capacidade de habitar nele. Eu amo esse versículo aqui, ó. Eclesiastes 10:4. A tranquilidade evita grandes erros. A sabedoria da Bíblia é linda, né? Não vou pedir para você levantar a mão. Quantas vezes você errou porque você se precipitou? Você julgou a situação em 3,2 segundos e você deu a sua... É isso! Pá! Né? E aí vem o Espírito Santo. Mariana, respira, filha, que você não sabe nem a metade da história, né? Então vamos fazer escolhas, vamos receber, sabe, gente, essa paz que Ele tem para nós. Dizem que a ansiedade ou a fragilidade emocional é a grande fraqueza dessa geração. É uma geração que você não pode confrontar, é uma geração que não aguenta ficar muito tempo em um lugar, porque ela é muito frágil emocionalmente, ela é muito ansiosa. Mas eu acredito, em nome de Jesus, que a geração que Deus está levantando é uma geração que vai viver em sabedoria, em serenidade, e vai se destacar pela forma como lida com emoções, com pensamentos, com conflitos, com situações complexas, que talvez você não tenha resposta, mas você tem tudo para navegar sobre ela. E aí você vai brilhar, igual uma lâmpada que é colocada em cima de uma montanha. É isso que Deus tem pra gente. Terceiro, respire. Respira aí. Continue a nadar. Na verdade, o ponto era continue sua jornada, mas eu acabei de pensar nisso, né? Que continue a nadar faz mais sentido, né? Igual o filme Procurando Nemo. Por quê? Porque, né, assim, é o que Paulo falou aqui. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aí é muito legal que essa palavra andemos, ela significa literalmente andar, né? Andar com os seus pés. Ela significa também viver, a maneira como eu vivo, a forma, os meus hábitos, certo? E significa também marcha militar. Então, o que a Bíblia está falando? O que Paulo está falando, né? Andemos pelo Espírito. Tudo o que você faz pelo Espírito. Então, eu como pelo Espírito. Eu escolho o que eu ponho no meu prato pelo Espírito. Eu começo a falar com aquele menino que eu gosto lá,
Eu não, porque eu já sou casada, né? Tô dando um exemplo aqui para você. Eu começo a conversar com aquela pessoa pelo Espírito. Eu escolho o que eu vou comentar naquele post pelo Espírito. Eu escolho que roupa eu vou usar pelo Espírito. Eu escolho quantas horas eu vou dormir pelo Espírito. Eu escolho como eu vou gastar meu dinheiro e meu cartão de crédito pelo Espírito. Eu escolho que dancinha eu vou fazer no TikTok pelo Espírito. Eu decido, né? Como é que eu vou ficar com meu namorado no carro à noite pelo Espírito. Eu decido se eu vou naquele lugar que os meus amigos da faculdade estão chamando pelo Espírito. Eu ando pelo Espírito. É o que eu faço. Toda hora. E Ele está lá para me falar. E Ele está lá para me capacitar. E Ele está lá para trazer o ar que eu preciso para viver, não é? E aí a gente pensa nessa ideia da marcha, sabe? Aquela marcha militar. Você sabe que os soldados, eles têm que percorrer muitos quilômetros. E aí tem aquela marcha para eles irem juntos e um meio que empurrando o outro, né? Inclusive é por isso que você não pode ser um desigrejado. Porque soldado marchando sozinho é alvo fácil. Não sai marchando por aí sozinho, não. Fica com o seu rebanho, com o seu clã, com a sua família. Até o fim, para você chegar até o alvo. Para você chegar até o final bem. Então você anda, você marcha junto pelo Espírito. Inclusive quem tira as faixas um dos outros no Lázaro, não é Lázaro, esses são os irmãos. Por isso que às vezes a gente está andando com as faixas aqui, porque não tem nenhum irmão para falar para você. Ou quando fala, a igreja me ofendeu. Aí você vai lá sozinho. Né? Andemos pelo Espírito. Sabe por quê? Porque você tem um alvo, você tem um propósito, você tem um destino final. Olha que Paulo fala, eu corro, ele fala diversas vezes, né? Na Escritura ele fala, eu corro, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Eu estou correndo, eu não luto como alguém que não tem, assim, objetivo, não é assim que ele fala? Não, eu corro rumo ao alvo, a coroa que está proposta para mim. Então, gente, vamos continuar a correr. Eu não corro assim como um esporte. Talvez você corra aqui, sei que tem muita gente que corre. Mas é ou não é verdade que uma das chaves para a corrida é a respiração? É ou não é? Você vai fazer academia, aí eu tô lá fazendo a prancha. 29, 30, 31. Aí vem a professora e fala, Mariana, respira. Não segura o ar, não é assim? Quando você faz prancha, ou você faz qualquer exercício. Respira, porque você precisa jogar ar para dentro, para o seu corpo continuar correndo, continuar fazendo aquele exercício, continuar se exercitando ou se esticando na sua capacidade, né? Então, o que eu quero falar para você é que assim, vamos continuar respirando, vamos continuar correndo, vamos fazer isso junto. E deixa eu te falar, vai começar a doer. Vai começar a cansar. Vai começar a ficar difícil. E talvez você se encontre aqui assim nesse momento, sabe? Você fala, gente, está difícil demais. Está difícil eu continuar. Está difícil eu passar por esse divórcio dos meus pais. Está difícil eu passar por essa crise financeira. Está difícil eu lidar com a depressão que está voltando. Está difícil lidar com a ansiedade. Está difícil, eu estou querendo desistir. Está difícil lidar porque eu não tenho amigos. Está difícil lidar nessa fase. E aí eu quero dizer para você, continue a correr, continue a nadar, continue a respirar. Sabe, gente, na nossa vida cristã, a gente tem que se acostumar ao desconfortável. Porque Deus colocou uma vida em você, e Ele colocou essa vida, e aí você cresce, só que crescer dói. Crescer é desconfortável. Crescer é fazer coisas que você não está acostumado, sabe? Então eu oro que esse ano você viva assim muitas coisas desconfortáveis na sua vida. Que você tenha dor muscular, espiritual. Que você está nadando em águas que você nunca nadou antes. Você está cruzando distâncias que você nunca cruzou antes. Você está ficando mais tempo na profundidade que você nunca ficou. Você vai começar a liderar em nome de Jesus. Você vai começar a evangelizar em nome de Jesus. Você vai descobrir que pode ser até desconfortável, mas a hora que você for falar para alguém e você amar aquela pessoa e você dar uma palavra para aquela pessoa, você vai descobrir que é natural para você. E se você está assim cansado, cara, eu vou parar. Sabe quando você corre, você fica assim, ó. Esses dias a gente estava na rua lá em São Paulo, lembra? Aí a gente parou no semáforo, tinha um cara assim. Aí o Marcos desceu o vidro. Cara, você tá bem? Aí o cara levantou assim. Não foi?
está assim espiritualmente. Deixa eu falar, você chegou até aqui. Você está aqui. Então, em nome de Jesus, receba esse sopro do Espírito Santo. Receba essa resiliência. Você não vai desistir. Aquele que começou a obra em você vai completar, não na metade, até o fim. Você tem um alvo, você tem um propósito. Você não vai fazer parte das estatísticas dos desigrejados, dos desistentes, dos que ficaram para trás. Vamos junto. Continue, porque o que está adiante é melhor do que o que está para trás. Então vamos continuar com tudo isso que Deus quer derramar nas nossas vidas de uma maneira constante. Eu ouvi esses dias algo muito interessante. Você fala, Mari, você está falando de constância, mas pensa uma pessoa inconstante, sou eu. Não gosto de rotina, não consigo. Estou aqui na igreja, depois mês que vem estou lá não sei aonde. E é difícil para mim lidar com isso, né? Aí esses dias eu ouvi algo que eu achei que faz muito sentido. Toda constância tem sempre um recomeço. Não é assim? Mas o nunca já tem um fim. Então se você já decidiu para você que nunca é nunca, já acabou. Mas se hoje você está lutando, então hoje é tempo de recomeçar. Porque o sempre tem novos começos. O sempre tem recomeços. Quem tem uma vida saudável, às vezes dá uma desladinha lá, mas ela está firme lá. Ela recomeça. Não é? Você se inscreveu na academia 5 vezes. Amém, amanhã você vai de novo. É assim, você recomeça. Você está se sentindo mal por decisões que você tomou. Se arrependa genuinamente diante de Deus. Ele te dá o perdão, Ele te dá a graça. Ele fala, vamos embora que a corrida continua. Pode vir. Ficar pensando que passou para trás, não. Entende? Recomece se for preciso. Respira fundo e vamos. Vamos fazer até o fim. E por último, respire. Vamos respirar de novo. Contemple a beleza à sua volta. E aí Paulo vai dizer que nessa vida no Espírito, ele começa a ver fruto. Você gosta de fruto do mar? Não é legal essa expressão? Fruto do mar? Que o mar dá frutos, não é assim? Aí no mar da profundidade de Deus tem frutos. Paz, amor, alegria, paciência, domínio próprio. E aí você está andando na sua vida cristã, e deixa eu falar, gente, a coisa mais linda é andar com Jesus, é andar com o Espírito Santo de Deus. Você vai viver lindas, tipo assim, não vai ser nunca rotineiro, nunca vai ser chato. A vida cristã só não dá certo para quem é superficial, mas quem está na profundidade é legal demais. E você começa a ver, sabe? E você começa a andar com o Espírito Santo, e você começa a adorá-lo. E você começa a se colocar nessa atmosfera de adoração, e você começa a perceber, sabe? Deus, o Espírito Santo tem paz. E aí eu tomo dessa paz para mim. O Espírito Santo tem bondade, é por isso que eu tomo dessa bondade para mim. O Espírito Santo, ele é paciente demais. E daí eu tomo essa paciência para mim, entende? Não é algo que eu gero, é algo que eu tomo, faz parte do ambiente no qual eu vivo. Então contemple as belezas, né? A gente lê na Bíblia quando fala as insondáveis riquezas de Cristo. Insondável, coisa que você ainda não viu, sabe? Cavernas subterrâneas que você não viu ainda. Corais, peixes, coisas lindas, frutos do Espírito nos lugares mais inusitados, a começar de você e eu. Então, andar no Espírito é também contemplar a beleza e deixar essa beleza que é dele, do caráter dele. Eu te adoro na beleza da tua santidade, e essa beleza me transforma. Essa beleza, ela me inspira. Essa beleza me fala de um padrão que é para mim. E aí, daqui a pouco, não é o que o mundo está falando, não é o mundo mais que define o que é satisfação pessoal para mim. É o Espírito que me fala o que é satisfação pessoal para mim. E eu começo a viver a partir dessa atmosfera. Então eu quero convidar você hoje a respirar.
a receber esse sopro do Espírito. Não apenas receber, porque se você já anda com Ele, você tem esse sopro dentro de você. A você tornar essa presença consciente. A você buscar essa presença com constância. De forma que a sua capacidade de aprendê-la se expande. Porque, veja, não é Deus que se expande. É a sua capacidade de recebê-lo que se expande, não é assim? E aí você começa a entendê-lo mais, a ter mais intimidade com Ele, a viver conforme Ele viveu. E você vai ter coisas maravilhosas na sua vida. 1 Coríntios 2, a gente falou desse texto ontem. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então o Espírito, ele é aquele radar, né, do submarino, que está sondando e trazendo vida para nós. Então a gente já está encerrando aqui, eu já quero orar por você. Mas eu quero perguntar, será que você está tendo falta de oxigenação espiritual? A falta de oxigenação, como eu disse, faz o seu coração acelerar, faz você ter dor de cabeça, faz você ter tontura, ou seja, você não lê bem a realidade à sua volta. Você não está no seu melhor para decidir. As suas emoções ficam abaladas. Vamos pensar na falta de oxigênio? Um dos meus filhos sofre muito com asma. Sofri, em nome de Jesus, está curado, em nome de Jesus, eu creio. E aí, às vezes, quando ele tem as crises, né? E ele fala, mãe, eu preciso... E a gente fala, Levi, calma, respira, não brinca, não sente, fica quente que eu vou pegar a sua bombinha. Aí a gente dá o remédio, ele dá a bombinha, né? E o que aquela bombinha faz? Ela expande os alvéolos. Os alvéolos do pulmão. Ela expande para que o pulmão possa receber o oxigênio que precisa e a respiração volte ao normal. Então eu quero desafiar você, se você está num nível de oxigenação abaixo daquele que Deus te chamou, quero dizer que na profundidade tem oxigênio de sobra. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida em abundância. Então você precisa tirar as faixas de morte que talvez você está carregando da tumba com você. Talvez é um hábito. Talvez é um pensamento. Talvez é a complacência de achar que está de boa. E aí a gente se sente sufocado pela realidade à nossa volta. Asfixiado pelas notícias ruins. Pela volatilidade do meu coração. Eu me sinto sufocada pelos meus pensamentos que vêm. E eu quero que você ouça, Jesus está falando para você. Está na hora de vir para fora. Está na hora de tirar essas faixas. E receber o que o seu olho nunca viu, o seu ouvido nunca ouviu, e a sua mente nunca imaginou. Vou convidar você a ficar de pé. E nós vamos orar. Por esse pneuma. Né? Um dos nomes do Espírito. O Espírito é pneuma, é vento, é sopro. É mover. E esse vento, ele está disponível para nós. Para que a gente viva fazendo as trocas necessárias, recebendo a vida necessária, recebendo a resiliência necessária. E recebendo e vivendo a adoração profunda para a qual Ele nos chamou. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus. Na profundidade, nós deixamos de ouvir os burburinhos da superfície e as mentiras da superfície. E a gente vem para um lugar de plenitude na tua presença, na tua santa presença. Não porque a gente podia, porque na verdade quem pode ficar na profundidade sem morrer? Mas porque Jesus morreu e o teu sangue foi dado sobre nós, eu posso estar aqui. Nesse lugar de liberdade, nesse lugar de intimidade, nesse lugar onde a tua voz chega até mim.
Espírito Santo de Deus, remova da gente faixas de morte que combinam com tumbas, não com oceanos. Tira da gente, Pai, o que a gente carregou como amuleto na nossa vida, das nossas desculpas, das nossas justificativas, do que fizeram com a gente, do abuso que eu sofri. Deus, tira de nós, nos purifica, Santo Espírito de Deus. Nós trocamos pensamentos tóxicos, nós trocamos hábitos tóxicos, nós trocamos vergonha, culpa. Aqueles que chegaram aqui com culpa, está na hora de trocar. Respira, entrega, dá para Ele. Pelo sangue de Jesus, coloca na cruz a mentira de que você não pode, de que não é para você, de que você não vai conseguir. E a gente recebe agora, Santo Espírito de Deus, do Teu sopro sobrenatural. Nós recebemos agora do Teu mover sobrenatural, do Teu oxigênio que vem com vida, do Teu oxigênio que vem com vida nova, que vem com abundância, do Teu oxigênio que traz verdades. Com Teu oxigênio que nos faz, assim, hidratados de novo, saudáveis de novo. A cor começa a voltar, sabe, para os meus lábios, que sem oxigênio eles estavam roxos. Mas agora a cor começa a voltar, a saúde começa a voltar, o sorriso começa a surgir. Deus, quem andou na profundidade será marcado para sempre. Senhor Jesus, aqui é o nosso lugar. É onde queremos viver, é onde queremos habitar, na Tua santa presença, Senhor, recebendo do teu sopro, do Teu vento, vento que refresca. Nós abrimos a janela do nosso coração. Vem, vento, soprar. Vem, vento, transformar, em nome de Jesus. Se você está fazendo alguma entrega hoje para Ele, alguma troca hoje para Ele, eu quero pedir só que você levante a sua mão. Eu quero orar por você. Eu estou trocando um pensamento. Eu estou trocando algo que falaram sobre mim. Eu estou trocando uma ofensa. Eu estou trocando algo hoje para receber o que o Espírito Santo tem para mim. Eu estou trocando meu cansaço por novas oportunidades. Eu estou trocando o não que eu disse para Deus pelo sim ao chamado que Ele me deu. Eu troco, eu troco, eu troco, eu recebo sim. Espírito Santo, abençoa cada um aqui. Que o levantar das mãos seja o abrir da boca, o expandir das vias aéreas para o Teu sopro novo, para a Tua novidade de vida, para uma nova atmosfera, que não diz respeito só a mim, mas a essa igreja, diz respeito à minha cidade. Nós declaramos uma nova atmosfera sobre as nossas realidades. A profundidade nos transforma e o Teu vento nos impulsiona. Então recebe, Espírito Santo de Deus, a nossa adoração, porque recebemos a Tua novidade com fé. Selamos agora aqui e adoramos a Ti, Jesus, com tudo que somos e temos. Te adoramos, Te louvamos, Te desejamos, Espírito Santo de Deus.